Você já imaginou que o seu irmão pode estar te devendo aluguel? Exatamente. Hoje a gente vai conversar exatamente sobre quais casos os herdeiros devem pagar aluguel por utilizar os bens que foram deixados pelos falecidos. Meu nome é Gabriela Loreto e a gente vai conversar sobre esse tema hoje, então fica até o final para você conseguir entender tudo e já deixa seu like aqui e se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos com essa temática. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o herdeiro ter a obrigação de pagar um aluguel é entender como é que uma herança funciona. Quando uma pessoa está viva e ela vem a falecer, ela morre, ela vai automaticamente transferir os bens que ela tem para os seus herdeiros. Nesse caso aqui, a gente vai usar o exemplo exclusivamente de filhos como herdeiros. A gente não vai falar de herança de esposa ou de companheiro, tá? Então, quando essa pessoa falece, automaticamente os bens dela são transferidos para os filhos. Mas essa transferência precisa ser formalizada. E como é que essa formalização acontece? Através do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E esse processo, ele pode demorar um tempo razoável ou até pode ser célere, pode ser rápido, mas mesmo assim não vai ser uma coisa automática, não vai ser de um dia para o outro que você vai conseguir formalizar essa situação. E aí o que acontece? Muitas vezes, alguns dos herdeiros ficam utilizando os bens que o falecido deixou enquanto esse processo de inventário está acontecendo. Esses herdeiros se antecipam à conclusão do inventário e começam a utilizar os imóveis sem ter necessariamente a concordância dos outros herdeiros, dos outros irmãos. E aí, isso significa que eles vão estar tendo uma vantagem econômica, porque pensa comigo, se todos os filhos têm direitos iguais com relação à herança, por que só apenas algum dos filhos vai poder utilizar aquele imóvel enquanto o processo não é finalizado, enquanto o inventário não é finalizado? Então, para que a gente evite que apenas algum dos herdeiros tenha vantagens enquanto esse processo de inventário está acontecendo, é possível sim que os herdeiros que não estão utilizando aqueles imóveis ou apenas um imóvel cobre aluguel do herdeiro que está utilizando. E aí você me pergunta, Gabriela, mas qual vai ser o valor desse aluguel? Qual vai ser o valor que o irmão vai ter que pagar ao outro por estar utilizando aquele imóvel? Vai ter que ser o valor de mercado? Ele vai pagar o aluguel cheio? Ele vai ter algum tipo de desconto? E aí eu te explico o seguinte, você vai precisar fazer um levantamento, identificar qual é o valor de aluguel daquele bem especificamente. A partir do momento que você tiver o valor do aluguel, você vai identificar quantos herdeiros são. Se a gente estiver tratando de uma família que tiver 4 filhos, ou seja, 4 herdeiros, o valor daquele aluguel vai ter que ser dividido por 4. E o herdeiro que está utilizando o imóvel, ele já vai ter direito a 1/4 do imóvel porque é dele pela herança. Então ele não vai pagar 100% do valor do aluguel, ele vai pagar 75% do valor do aluguel, porque 25% já era dele. E aí ele vai pagar 25% para o segundo irmão, 25% para o terceiro irmão e 25% para o quarto irmão. Porque quando somados todos os percentuais, vai corresponder exatamente a 100% do valor daquele imóvel. Então, aqui o que vocês precisam entender é, um irmão pode sim ser obrigado a pagar aluguel ao outro irmão, mas para isso acontecer, ele precisa estar utilizando alguns dos imóveis ou um único imóvel que o falecido pai ou a falecida mãe desses irmãos tiver deixado. Esse é o requisito básico para a gente ter a cobrança de aluguel dos herdeiros de um herdeiro específico por estar utilizando exclusivamente aquele imóvel. Tá, mas e aí se os herdeiros estiverem tentando cobrar esse aluguel e o herdeiro que está lá usando o imóvel não quiser pagar, o que é que você pode fazer? Primeira coisa de todas, fazer uma notificação extrajudicial. É preferível que você faça essa notificação com o auxílio de um advogado, porque ele vai conseguir te instruir exatamente como é aquela notificação, todos os requisitos, tudo que precisa ter. E aí, a partir do momento que o herdeiro que está no imóvel e precisa pagar o aluguel receber a notificação, já vai começar a constituir dali a dívida que ele vai ter com relação àquele aluguel. Se mesmo assim você der um prazo e ele não fizer esse pagamento, você vai precisar entrar com a ação judicial para fazer essa cobrança. Não vai ser dentro do processo do inventário, tá? É uma outra ação, mas que nada impede que elas corram em paralelo. Então você não precisa esperar o inventário finalizar para cobrar o valor daquele herdeiro que utilizou. Não. Na verdade, você deve fazer isso de forma conjunta, de forma paralela.
Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com um amigo que você sabe que está precisando saber essa informação e já corre para se inscrever aqui no canal, porque a gente está sempre compartilhando dicas imperdíveis.